sofrem porque eles faltam o conhecimento, irmão. Então só vai sofrer quem quer. Quando você tem conhecimento de Deus, tem discernimento, muitas coisas são superadas na sua vida. Amém? Então, né, coloque expectativa no seu coração, para que você viva o melhor de Deus no nome de Jesus, tá bom? Fica de pé no seu lugar, tome a sua Bíblia. Levante bem alto. Vamos dizer juntos: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos, Pai. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos diante da Tua santa e bendita palavra. Que haja, meu Deus, santo temor em nosso coração. Porque a palavra do Senhor é viva, eficaz, ela é poderosa para transformar a nossa vida. Repreendemos, ó Deus, toda ação de espíritos contrários que tentar roubar essa semente que o Senhor estará plantando em nosso coração. Pois declaramos que somente a presença do Senhor é bem-vinda entre nós, meu Deus. Fala conosco, pois te pedimos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar, queridos. Nós estamos vivendo o último mês do ano de 2024. 1º de dezembro. Último mês do ano. Começamos no dia 23, mais especificamente, essa jornada dos últimos 100 dias do ano, do dia 23 de setembro até o dia 31 de dezembro. Não sei você, meu irmão, mas o meu coração, ele continua com muita expectativa e também com muita gratidão. Gratidão por tudo que o Senhor já fez na minha vida nesses dias aí dos últimos 100, não é? Mas com muita expectativa, irmão. Crendo que nessa reta final eu vou viver, e eu creio também, querido, por você, que nós como Lagoinha, como igreja, vamos viver o melhor tempo da nossa vida no nome de Jesus. Meus irmãos, como Deus tem nos surpreendido nessa reta final do ano. Como Deus, que Ele tem aberto portas extraordinárias. É tão lindo ver tantos irmãos já testemunhando milagres. Empregos, portas de empregos foram abertas, conquista de carteira de habilitação e tantas outras bênçãos. Então é tão gratificante a gente perceber como Deus tem abençoado o seu povo. E é tão maravilhoso também, meus irmãos, nós experimentarmos o que Deus tem feito como igreja local. Semana que vem nós vamos estar com a nossa nova iluminação já preparada, pronta para o nosso culto de Natal, para o culto da virada. Amém, irmão? Para a glória de Jesus. Esse mês ainda, se Deus quiser, nós vamos estar abrindo um novo acesso aqui para facilitar o acesso dos irmãos aqui à igreja, estacionamentos, enfim. Esse mês também o Senhor tem nos dado a honra de podermos, fazer uma reforma no ministério infantil, ampliarmos aqui o altar. Ou seja, irmão, Deus tem nos dado essa honra, sabe, de sempre fazermos o melhor para o Senhor. Então, querido, quando nós temos esse coração generoso, como o pastor Varley acabou de ministrar agora há pouco, sobre os dízimos e ofertas. Um coração generoso move o coração de Deus em nosso favor, meu irmão. Então tenha um coração generoso, sim. Coração generoso em abençoar o seu próximo, coração generoso em semear na obra de Deus, em semear no reino de Deus. Sabe por quê, irmão? Quando nós temos um coração generoso, a bênção volta para nós mesmos. Quem, na verdade, come dos dízimos e das ofertas, somos nós mesmos. Quem aproveita, quem desfruta. Deus não precisa do nosso recurso, afinal tudo vem dEle, tudo provém dEle. E quando então nós trazemos na casa de Deus, são os próprios filhos que desfrutam. Então, querido, ame a obra de Deus, ame a casa do Senhor. E você vai ver como Deus vai abençoar cada dia mais a sua vida no nome de Jesus. Amém?
Amém, Lagoinha? Hoje eu quero falar com os irmãos sobre essa realidade poderosa do Deus da restituição. Deus que é poderoso para restituir, para trazer de volta tudo aquilo que Satanás rouba do seu povo. Isaías capítulo 42, versículo 20, fala de uma realidade triste de um povo que tinha sido roubado pelo inimigo. Um povo que havia inclusive perdido a sua esperança de um futuro melhor. Isaías 42, verso 20, fala da consequência de uma cegueira espiritual. Um povo que tinha promessas sobre a vida deles, mas que infelizmente, por virarem as costas, não darem ouvido à palavra de Deus, inimigos vieram e trouxe ali tanto sofrimento, tanta humilhação, tanta vergonha, roubando inclusive a esperança de um futuro melhor. Quem abriu, diga amém. Você viu muitas coisas, mas não deu nenhuma atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Foi do agrado do Senhor, por amor de sua retidão, tornar grande e gloriosa a sua lei. Mas este é um povo saqueado e roubado. Foi apanhado em cavernas e escondido em prisões. Tornou-se presa sem ninguém para resgatá-lo. Tornou-se despojo, sem que ninguém reclamasse, dizendo: devolvam. Na versão revista e atualizada, esse último versículo, a palavra é restitui. Tornou-se despojo, sem que ninguém o reclamasse, dizendo: restitui. Esses versos, meus irmãos, estão descrevendo a cegueira da nação de Israel, do povo de Deus. O povo que conhecia da palavra de Deus. O povo que ouviu a palavra de Deus. O povo que viu muitas coisas. Viu tanto do agir de Deus, mas não deu atenção alguma para aquilo que Deus estava realizando. Ou menosprezaram os feitos de Deus. Desvalorizaram os feitos de Deus. Viram, mas como se fosse uma coisa qualquer. Os ouvidos estavam até abertos, mas não ouvem nada. Ouvidos abertos, mas que não ouvem. Ou seja, quando Deus fala, a pessoa ela pode só ouvir, mas não escutar. E por não valorizar a presença de Deus, o que Deus estava fazendo, por desvalorizar os feitos de Deus, por não dar atenção à voz de Deus, em obediência a tudo aquilo que a palavra de Deus lhe dizia, que eles deveriam caminhar em obediência, em fidelidade. A palavra do Senhor então traz esse triste relato de uma consequência que veio sobre o povo de Deus nessa época. Inimigos então começaram a entrar na nação de Israel. Começaram a saquear, a roubar, e a trazer situações de humilhação, de vergonha, a ponto do povo de Deus ter que se esconder em cavernas. A ponto do povo estar em prisões, escondido em prisões. Como o texto bíblico diz também, a ponto de tornarem-se presa para o inimigo. Um povo que tem uma palavra de vitória liberada sobre eles, um povo que tem promessas liberadas sobre eles, o povo que tinha a lei de Deus. Mas agora, por causa de uma dureza do coração, por não valorizar os feitos de Deus, por andar em desobediência, o inimigo então encontra essa legalidade e começa a roubar. Não apenas roubar os bens materiais, não apenas roubar muitas vezes os frutos da colheita,
mas agora trazendo medo. E o povo então se escondendo, oprimido em cavernas e em prisões. Então não foi apenas um prejuízo físico, mas a Bíblia diz também que a sua esperança foi roubada, a ponto de ninguém ter mais fé, a ponto de ninguém mais ter forças espiritual para reclamar ou para clamar. Reclamar é clamar de novo, é clamar por algo. Ninguém mais tinha nem fé para reclamar, porque a fé já tinha ido embora. Então não conseguia nem reclamar: Deus, restitui o que o inimigo nos roubou, traga de volta, devolva o que o inimigo nos roubou. Então, querido, uma vida longe da presença de Deus, ela é uma vida extremamente prejudicial em todas as áreas. Não apenas no campo físico, nem coisas materiais. Mas o pior que o inimigo pode trazer é quando ele rouba a esperança do povo de Deus. É quando ele rouba a fé do nosso coração. Porque ele já perdeu tudo. Não é à toa, meus irmãos, que quando Jesus ele veio na plenitude dos tempos, ele conversando ali com a multidão, ele disse: olha, Satanás ele continua sendo Satanás na figura do ladrão. Em João 10, versículo 10, ele é aquele que veio somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus termina esse verso dizendo: você sabe muito bem, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando olhamos, meus irmãos, para a palavra de Deus, nós vamos perceber, querido, que o Deus a qual nós servimos, ele não mudou. Mas uma realidade também é que Satanás, ele também não mudou. O Deus que fez promessas, ele continua fiel naquilo que ele prometeu. Mas o Satanás, que veio somente para matar, roubar e destruir, ele também continua sendo fiel na sua missão. E aí, entre essas duas realidades espirituais, mundo das trevas, mundo de Deus, está o povo de Deus. E dentro dessa realidade, irmão, é eu e você que vamos determinar quem vai atuar na nossa vida. Qual poder vai reinar em nossa vida? O poder das trevas, que é também uma realidade? Ou nós nos sujeitarmos totalmente a Deus? Ou nós inclinarmos totalmente o nosso coração, os nossos ouvidos, à palavra de Deus, e andarmos em fé e em obediência a Ele? Mas infelizmente a Bíblia está trazendo esse relato de um povo que tinha promessa sobre eles, e agora estavam como presas do inimigo. E o tema da mensagem de hoje é o Deus da restituição. E Jesus, querido, ele opera alguns milagres. Eu quero falar com você hoje de alguns desses milagres que Jesus operara na vida de algumas pessoas. E que esses milagres, eles representam, na verdade, toda a humanidade. O primeiro milagre está no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 1 ao 9. Abra lá comigo, Evangelho de João, capítulo 5. Esses milagres, querido, que nós vamos ver aqui neste momento, representa a realidade de um Deus que é poderoso, então, para restituir aquilo que o inimigo roubou, aquilo que o inimigo levou. O texto fala da cura de um paralítico. Capítulo 5, versículo 1 ao 9. Passada estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos,
paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que estava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Feche a sua Bíblia, irmão. Primeira paralisia. Primeira cura. Cura da paralisia. Eu não quero me ater com você especificamente na história desse paralítico do tanque de Betesda. Porque cada milagre desse que nós vamos ver aqui representa na realidade, irmão, o retrato de uma humanidade caída, de uma humanidade sem Deus. Quando Jesus está curando esse paralítico dessa paralisia, Jesus está nos ensinando, irmão, que Ele é poderoso para restituir ao homem a condição de caminhar, a condição de trabalhar, a condição de ser produtivo na vida, a condição de crescer também no conhecimento de Deus. Quando Jesus está curando esse paralítico dessa paralisia, Ele está querendo ensinar, não apenas para aquele paralítico, Ele é poderoso para mudar a sua situação pessoalmente, mas Jesus também está dando um recado para todas as pessoas que estão à volta ali. E ensinando para mim e para você, querido, que Ele é poderoso para quebrar na nossa vida tudo aquilo que nos paralisa. Toda a paralisia, não se diz respeito aqui apenas na paralisia de um membro físico, mas diz respeito também e principalmente a tudo aquilo que nos paralisa, que nos impede de fluir na presença de Deus. Tudo aquilo que trava, tudo aquilo que amarra. Uma fé paralisada. Uma fé que foi roubada. Uma esperança que acabou. Quando Jesus restitui este homem a condição de ser uma pessoa normal, Ele está dizendo: eu não te criei para viver uma vida paralisada. Eu não te criei para viver uma vida sem propósito. Eu não te criei para você viver aí nesse sofrimento. Porque paralisia, querido, não faz parte do projeto de Deus para ninguém. Sabemos que por causa do pecado, a queda do homem, o homem, ao perder a comunhão com Deus, além de morrer espiritualmente, ele ficou prejudicado em muitas coisas. Doenças físicas, mas também doenças emocionais. Doença espiritual, paralisia em todos os níveis. Então aqui, querido, não olhe para essa cura no que diz respeito apenas à cura física em si, mas vejamos como uma realidade que contempla todas as áreas da nossa vida. Porque muitos de nós, eu não sei se tem alguém aqui no nosso meio que tem alguma paralisia física, mas pode ser que exista muitos em nosso meio que está vivendo uma paralisia em alguma área da sua vida. Não é por um acaso, meus irmãos, que Deus tem movido o nosso coração. E eu, como já disse aos irmãos, eu levo muito a sério. Não é por acaso que nós estamos caminhando nesse desafio dos últimos 100 dias do ano, caminhando sobre desafios que representam cada área da nossa vida.
E quem sabe você está aqui nessa noite, você olha para a sua vida espiritual, por exemplo, e a sua vida espiritual está paralisada. Quando a Bíblia diz que nós devemos então procurar crescer na graça, no conhecimento de Deus, quando nós devemos procurar crescer de fé em fé, de glória em glória, então eu e você, meus irmãos, precisamos ser sinceros conosco mesmo, e avaliarmos a nossa caminhada e saber, olha, como está a minha vida espiritual hoje. Hoje eu estou melhor espiritualmente falando do que o dia de ontem. Hoje a minha fé está mais fortalecida do que o dia de ontem. Irmão, se hoje, ao olhar para nós, para o nosso interior, para a nossa fé, para a nossa esperança, para a nossa vida espiritual, e a gente perceber que ela está estagnada, está paralisada, que na verdade está pior do que ontem, que aquela do primeiro amor, por exemplo, já não queima mais o nosso coração, que aquele desejo de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de procurar crescer na graça e no conhecimento de Deus, aquela sede que nós tínhamos antes, se hoje nós não temos mais, precisamos, irmãos, nos arrepender urgentemente. É porque existe uma paralisia espiritual. Se hoje já não tem mais interesse pelas coisas de Deus, existe uma paralisia. E essa paralisia tem que ser rompida no nome de Jesus. Você não pode, irmão, aceitar paralisia na sua vida. Na verdade, é preciso haver uma inconformação urgente, irmão. Um arrependimento urgente. Porque a paralisia de um membro, Jesus ele libera uma palavra e ele cura esse paralítico. Mas a paralisia espiritual, querido, você precisa reconhecer, nós precisamos reconhecer, abrir o nosso coração e dizer, Jesus, tenha misericórdia de nós. Porque uma paralisia espiritual, certamente, ela é muito pior do que uma paralisia de um membro físico. Sim ou não, irmão? Uma paralisia espiritual que vai impedir a pessoa de viver tanto das promessas de Deus. Uma paralisia espiritual vai impedir de um crente, ainda que filho, ainda que filha, ele é salvo, pela misericórdia ele é salvo. Porque um dia ele entregou o coração para Jesus e pela fé ele é salvo. A não ser que ele abandone o caminho. Mas uma paralisia espiritual, que impede a pessoa de desfrutar do melhor de Deus aqui nessa terra também. Então Jesus está aqui restituindo a condição do homem caminhar, ou seja, devolvendo ele a condição de romper, de ser produtivo, de trabalhar, de prosperar na vida e de crescer no conhecimento de Deus. Jesus desafia a sua fé. Queres ser curado? Jesus ativa a fé no coração daquele homem, ou incentiva a fé no coração daquele homem. No primeiro momento ele começa a arrumar alguns questionamentos, algumas desculpas, alguns argumentos. Ah, Senhor, sempre veio alguém antes de mim, mas Jesus não está querendo saber disso. Jesus só fez uma pergunta, mas enquanto a pessoa está paralisada, e enquanto ela não tem um encontro com Jesus, enquanto ela não ouve a voz de Jesus, e deixa essa voz entrar no seu coração, ela vai permanecer naquele estado de paralisia. Ei, irmão, olhe bem. Não venha aqui ao culto para ser apenas um mero ouvinte da palavra. Para cumprir uma obrigação teológica, religiosa, eclesiástica. Ah, eu tenho que ir à igreja. Cumprir uma obrigação. Não, querido. Nós devemos vir aqui à igreja cultuar ao Senhor com os nossos corações abertos, com os nossos ouvidos abertos, prontos para ouvir da palavra de Deus e deixar com que essa palavra entre no nosso coração, porque somente assim nós seremos, meus irmãos, totalmente curados de tudo aquilo que nos paralisa. Então a cura da paralisia vai muito além do que de uma cura física apenas. Jesus está restituindo tantas coisas aqui para este homem. Segundo milagre, Marcos, capítulo 5, versículo 25. Jesus cura aquela mulher do fluxo de sangue, você conhece, então não é preciso ater tanto especificamente na questão da mulher, mas na revelação por trás de mais esse milagre. Marcos, capítulo 5,
versículo 25. Aconteceu melhor que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido ou gastado tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido, olha só, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Respondeu-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Uma história que todos nós conhecemos, um milagre que todos nós conhecemos. Aquela mulher de 12 anos, já com hemorragia, já gastado tudo com vários médicos, sem conseguir nada. Mas Jesus então restitui a saúde daquela mulher. Meus irmãos, que a fonte a qual nós precisamos nos recorrer, ainda que a medicina seja uma bênção, ainda que Deus possa usar pessoas para nos ajudar, para nos abençoar, Jesus está apontando aqui uma realidade muito além, dizendo que a medicina, o homem, as coisas desse mundo são completamente limitadas, e comparada ao poder de Deus, à grandeza de Jesus, é praticamente nada. Então essa mulher, ela ouve sobre Jesus. Ao contrário das pessoas lá de Isaías, que só ouvia, mas não deixava descer o coração. Só ouvia, mas não produzia fé nenhuma no coração. Essa mulher, ela ouviu falar sobre Jesus. E Jesus não apenas curou essa mulher da sua saúde, mas Jesus libera uma palavra sobre ela: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Muito mais importante do que a cura da hemorragia é a salvação. Muito mais do que importante, do que viver esse milagre especificamente, ela teve a sua alma salva. Jesus, ao curar essa mulher, ele está apontando, querido, para a pior doença da humanidade: a perda da salvação. Uma hemorragia toca em Jesus pela fé e é curada. Um milagre pessoal na vida de uma mulher que crê. Mas a realidade, querido, vai apontar para a enfermidade da nossa alma sem Jesus. A enfermidade de uma humanidade caída. Porque quando o homem caiu, um homem que era perfeito em Deus, agora a doença toma conta da humanidade. Não apenas a doença física se estabelece, mas a doença na alma, que pode matar tanto o corpo como na alma, como também a doença espiritual. Então a obra que Jesus faz na vida dessa mulher é uma obra completa. Jesus não apenas a cura da hemorragia, mas Jesus também salva o seu espírito da condenação eterna. Mulher, a tua fé te salvou. A humanidade caída por causa do pecado se tornou uma humanidade
enferma. Todo ser humano sem Jesus, ele está enfermo. E é uma enfermidade para a morte. A consequência dessa enfermidade, sem Jesus entrar na história, é a morte, irmão. Mas Jesus, então, ele entra na história, e com a sua graça, com a sua misericórdia, ele está nos mostrando que ele é Deus de restituição. Restitui a saúde física, restitui a saúde da alma. Uma mulher que era marginalizada, desprezada, discriminada pelo seu estado físico. Então Jesus restaura a alma daquela mulher também. E salva tanto a sua alma como o seu espírito. Porque a obra de Jesus é a obra perfeita, igreja. Eu disse, igreja, que a obra de Jesus é a obra perfeita. Ele não faz nada pela metade, pelo contrário. Terceiro milagre, Marcos 5, verso 35. Satanás, quando ele veio para roubar, ele quer também roubar a alegria das famílias, a alegria da nossa alma. Marcos 5, versículo 35, a ressurreição da filha de Jairo. O texto bíblico vai dizer que falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Quem sabe você está aqui nessa noite, querido, precisando ouvir especificamente essa palavra. Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremodos admirados. Mas Jesus lhes ordenou expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Aqui Jesus está restituindo a alegria de uma família. A casa de Jairo estava em prantos. A casa de Jairo estava em luto. Imagina, irmão, a perda de uma criança. Ver um adulto sofrendo já é doloroso. Criança parte o coração da gente. Para quem é pai, para quem é mãe, até para a gente que agora é avô, quando um filho, quando uma filha fica doente, se a gente pudesse, a gente tomava o lugar, sim ou não? Imagina uma morte de uma criança. Uma casa que era alegre, mas agora o poder do pecado, a consequência de um pecado, da humanidade que caiu, que pecou, que separou de Deus. Agora uma família colhendo esse salário, por causa da queda da humanidade. Mas quando Jesus, quando ele entra na história, ele está dizendo para mim e para você, que ele é poderoso para restituir a alegria na nossa casa. Ele é poderoso para restituir a alegria na nossa família. Quem sabe, querido, nós, como família, vivemos muitos conflitos, isso é um fato. E eu sei que assim como
como eu, você também vive conflitos na sua família. E se tem algo, irmão, que nós não podemos nos conformar jamais, é com que o inimigo da nossa alma, ele aflige qualquer membro da nossa família com espírito de morte espiritual. O que nós não podemos aceitar jamais é qualquer interferência de espírito das trevas na nossa família. O que nós não podemos aceitar jamais é que Satanás reine na nossa casa, trazendo angústia, desespero, tristeza. O que nós não podemos aceitar jamais é com que espíritos de incredulidade faça parte do meio da nossa família. O texto é muito claro em dizer que ali havia pessoas que zombaram de Jesus, riram de Jesus, além de um ambiente de choro, de luto, de profunda tristeza. Agora pessoas aqui como representantes de próprios demônios, que riem da desgraça das famílias, que riem das calamidades das famílias, e dizem, não tem jeito, essa causa está perdida. E quando chega um homem de fé, quando chega uma pessoa de fé, um filho de Deus, uma filha de Deus, e diz no nome de Jesus, essa situação vai mudar. Muitas vezes vão rir da sua cara. Muitas vezes vão olhar para você e vai dizer, você está louco, você está louca, não tem jeito. Mas aí, meu irmão, é hora de, como filho de Deus, nós nos posicionarmos e dizer na cara de Satanás e seus demônios, saia da nossa casa, porque aqui não é lugar de vocês. Jesus, ele toma ali as pessoas diretamente interessadas no bem-estar daquela criança. Jesus toma ali pela mão, toma ali a sua família, toma ali os seus parentes. E traz para o ambiente onde aquela menina estava, seu pai, a sua mãe, tendo, porém, mandado sair todos, ou seja, ele tirou todos que estavam ali zombando. Tomou o pai, tomou a mãe, e os seus discípulos que vieram com ele, ou seja, ele trouxe para aquele ambiente pessoas que estavam em concordância com o milagre que haveria de acontecer na vida daquela criança. Irmão, tome cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Tome cuidado com as pessoas que você se relaciona. Tome cuidado com as amizades que você suporta, as amizades que você permite estar no seu ambiente familiar. Tome cuidado com essas amizades que você acha que são seus amigos. Tome cuidado. Porque podem ser instrumentos do inimigo para trazer desespero, tristeza. Pessoas que não vão somar com você. Pessoas que não vão acreditar com você. Pessoas que não vão ter a mesma fé com você. Jesus chamou o pai, chamou a mãe, chamou os discípulos, porque ele cria. Porque Jesus sabia uma realidade espiritual. Ela é vencida quando existe o poder da unidade, o poder da concordância. Então cuidado também, irmão, até com quem você compartilha os seus sonhos. Cuidado também até com quem você chama alguém para orar com você a respeito de alguma causa. Procure ter discernimento. É uma pessoa de confiança. Então você pode abrir o seu coração e pedir ajuda. Até para pedir uma oração, você tem que saber para quem você pede oração hoje. Não aconselho homens casados terem amizades com outras mulheres. Não aconselho mulheres casadas
terem amizades com outros homens, solteiros ou que sejam casados. Não aconselho. Que tem de história aí de a melhor amiga pegou o marido da sua melhor amiga. O melhor amigo furou o olho do melhor amigo. Amigo da onça. Não, mas é amigo. É de dentro da minha casa. Pois é, aí mora o problema. Aí Satanás, ele entra, traz destruição. Mas diga assim comigo: louvado seja o nome de Jesus, que Ele restitui a alegria da minha família. Amém? Penúltimo milagre, Marcos capítulo 7, versículo 31. Marcos 7, verso 31. De novo retirou-se das terras de Tiro e Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com a saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-te, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Aleluia! Porque a obra de Jesus, ela é esplêndida, meu irmão. A obra de Jesus, ela é perfeita, meu querido. Aqui Jesus está restituindo ao homem a condição de ouvir e de falar. Ou seja, Jesus está restituindo o poder da comunicação. Quem ouve bem, fala bem. Enquanto o inimigo, ele quer colocar paralisia na sua boca, impedindo com que você não fale da palavra de Deus. Enquanto o inimigo, ele quer colocar surdez espiritual nos seus ouvidos, para que você ouça, mas não entenda e não desça para o coração. Jesus, querido, ele está aqui dizendo, ele cura os ouvidos, dá discernimento, compreensão do que está se ouvindo e dá sabedoria para comunicarmos com excelência das grandezas dele na nossa vida. Então não se trata apenas da cura da audição e da fala, mas Jesus está devolvendo a este homem o poder de se comunicar. Por isso, irmão, nós devemos atentar os nossos ouvidos, estarmos totalmente ligados nas grandezas de Deus, no projeto, no propósito de Deus para a nossa vida, e entendermos, meus irmãos, que como igreja nós carregamos uma mensagem, a mensagem do Evangelho, mas o inimigo vai fazer de tudo para que você não seja uma testemunha de Deus nessa terra. O inimigo vai fazer de tudo para colocar medo em você, colocar timidez em você, para que você diga, eu não sou capaz, eu não consigo, eu tenho vergonha. Não, meu irmão, a Bíblia diz que o Senhor deu à sua igreja espírito de ousadia, de coragem e de intrepidez. A Bíblia diz, querido, que o fruto do Espírito Santo de Deus na nossa vida também é palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento das coisas, poder para comunicar das grandezas de Deus. Entenda bem, meu irmão, como filho, como filha de Deus, Jesus, ele já restaurou essa área da sua vida. Então você não pode mais aceitar espírito de timidez de forma nenhuma, irmão, irmã. Você não pode de forma nenhuma dizer, eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo. Ei, de fato nós por nós mesmos somos totalmente limitados, mas não tem nada a ver com nós. Mas o dia que nós entregamos a nossa vida a Jesus, irmão, Ele tirou todas as tapas espirituais que impediam de nós ouvirmos a palavra de Deus.
Essa surdez espiritual, ela foi curada. A língua travada, ela foi destravada. A mudez deu lugar à fala. Lembra de Moisés? Vai falar com o faraó. Eu não consigo, Senhor, eu sou preso em línguas, eu sou de fala difícil. Ei, só vai. Só vai que eu vou colocar palavras na sua boca. Só vai, meu irmão. Seja uma testemunha de Deus na sua casa, no seu trabalho, aonde você for. Tenha ouvidos espirituais para discernir, porque Deus está dando sabedoria para você, Deus está dando conhecimento para você. A palavra já foi liberada, o fruto do Espírito já é uma realidade na igreja, mas o que você está fazendo com o fruto do Espírito? Jesus está restituindo o poder da comunicação. Todos nós, filhos de Deus, todos nós que aqui estamos, que um dia entregamos a nossa vida a Jesus, fomos batizados com o Espírito Santo, recebemos o dom do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Isso quer dizer que todos nós fomos capacitados pelo Espírito Santo de Deus para anunciar as grandezas de Deus, para anunciar a palavra de Deus. Então, irmão, choque com o que eu vou te falar, mas todos nós que aqui estamos, batizados em Cristo Jesus, batizados no Espírito Santo de Deus, se eu porventura falar com algum de vocês aqui, eu vou parar a mensagem por aqui e você vai dar continuidade a uma palavra para a igreja. Você vai trazer um sermão para a igreja. Você vai pregar. Não precisa ser hoje, mas domingo que vem, viu? Domingo que vem o Joaquim não é você não, tá, Joaquim? O Joaquim só veio aqui só como exemplo. Ô José, ô Maria, ô fulano, ô Beltrano, ô João, ô Pedro, enfim. Domingo que vem é você que vai pregar no culto às 18h30. O que você faria? Ah, pastor, você está doido de jeito nenhum. Ah, eu não consigo, eu não sou pastor. Irmão, você sabia, querido, que o menor tempo que o pastor passa é aqui em cima? Todos nós, irmãos, precisamos compreender que antes de Cristo, nós não tínhamos sabedoria alguma, mas em Jesus recebemos unção de sabedoria, palavra de conhecimento, unção de ousadia, de autoridade. É só você se prostrar aos pés de Jesus e falar: Jesus, qual é a palavra que o Senhor quer trazer para a igreja do Senhor naquele dia? Ele vai colocar a palavra certa, rema na sua boca, meu irmão. Porque não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com aquele que habita em nós, e quem nos capacita, quem nos ensina todas as coisas, é o Espírito Santo de Deus. Então você pode pregar aqui, você pode pregar na sua casa, você pode pregar no ônibus, porque na verdade, irmão, você só tem que pregar aquilo que você vive. A grande dificuldade de muitas pessoas hoje é querer pregar uma coisa, mas que não vivem. Prega o que você vive, você vai ver como vai ser fácil. Agora, o que você está vivendo? O que você vive? Fala, só testemunha. Eu era assim, Jesus me transformou. Eu era um perdido, a graça de Jesus me alcançou, me salvou. Eu era cego, agora eu posso ver. Eu não conseguia falar coisas que edificavam ninguém, mas eu fui edificado pelo Espírito Santo de Deus, e do que eu recebi, eu dou a você. Jesus também pode mudar a sua vida, como mudou a minha vida. Assim como a boa notícia chegou ao meu coração, transformou a minha vida, pode transformar a sua também, basta apenas você crer. E quem faz a obra é o Espírito Santo. Receba no nome de Jesus, irmão, a restituição do poder da comunicação, para que você seja um atalaia de Deus, para que você seja um homem ou uma mulher ousada no Espírito Santo, meu irmão, para que no abrir da sua boca vidas sejam transformadas, vidas sejam salvas, vidas sejam impactadas pelo poder de Deus na sua vida, porque afinal de contas eu estou pregando aqui para a igreja de Jesus.
para uma igreja que foi comprada pelo sangue do Senhor. É por isso que você pode todas as coisas, porque é Ele que te fortalece. O último milagre, Marcos capítulo 10, versículo 46. Quem está sendo abençoado aqui, dão glória a Deus. Marcos 10, 46. Nosso Deus é Deus de restituição, meu irmão. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou-se a ver e seguia Jesus estrada afora. Jesus restituindo a este homem a visão. Ei, querido, se tem algo que eu e você precisamos termos como restituição da nossa vida, é a visão. Para que nós possamos ter uma visão espiritual, para que tenhamos discernimento, visão, irmão, compreensão daquilo que está nos cercando. Visão espiritual, que ele vai dar a você a possibilidade de vislumbrar um futuro glorioso. Ei, irmão, uma visão espiritual, uma visão alinhada ao Espírito de Deus, vai abrir o seu discernimento. Você não vai ficar preocupado, ansioso, angustiado, preocupado demasiadamente com um futuro que você ainda nem viveu. Mas pela fé você vai vislumbrar que você tem um futuro glorioso, porque Jesus é aquele que está no controle da sua história. E que o futuro que eu e você temos, na verdade, diante de nós, está completamente intactos. Mas quem não tem visão espiritual em Deus, Satanás ele cega. Satanás não consegue, ele não deixa melhor com que essa pessoa vislumbre um futuro glorioso. Pelo contrário, coloca medo, ansiedade, preocupação com o futuro. Mas quem tem visão espiritual, irmão, quem tem visão espiritual, ele sabe que existe um futuro glorioso que o aguarda. Ele tem visão. Visão fala de discernimento. Visão, discernimento fala de você agir certo na hora certa. Visão fala de você ter compreensão espiritual, de saber com que a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue. É urgente, irmão, que nós tenhamos visão espiritual. Visão espiritual para saber que a nossa vida tem um propósito e que a cegueira nos impede de viver o melhor de Deus. A cegueira nos impede de viver a bênção de Deus. Jesus restitui a visão. E Jesus quer nessa noite, irmão, restituir a visão espiritual de muitos filhos e filhas dele aqui nessa noite. Para que você possa, meu querido, com muita clareza, enxergar o que está diante de você, pela fé. E pela fé dizer: eu descanso no Senhor. Visão espiritual vai fazer você chamar à existência os milagres de Deus na sua vida. Jesus restitui a visão daquele homem. E é tão interessante, meus irmãos, quando nós olhamos na descrição desses milagres. Na maior parte deles, Jesus sempre vai terminar com essa expressão: vai, a tua fé te salvou.
Porque o que de fato, o que importa, irmão, é a salvação da nossa alma. O que tem de mais importante do que salvação da alma, fala de eternidade. Deus, Ele restitui a visão. Jesus restitui o poder da comunicação para que você seja um canal dele aqui nessa terra. Jesus restitui a saúde do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Jesus restitui, né, o poder do movimento. Ele cura toda a paralisia na nossa vida. Mas tudo isso, querido, só vai ter valor se a nossa alma estiver salva em Cristo Jesus. Porque todos esses milagres passam, mas a salvação é algo eterno. De pé no seu lugar, com a palavra de Deus aberta no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 25. Eu digo para você que nessa noite, irmão, que Jesus, Ele ainda continua operando milagres. Ele ainda continua operando milagres. No último versículo do Evangelho de João, olha o que o escritor diz. Olha o que a palavra de Deus diz para aquecer a fé no seu coração, irmão. Nós estamos aqui na caminhada do desafio dos últimos 100 dias do ano. Ei, irmão, ative fé no seu coração no nome de Jesus. Porque Jesus, Ele ainda continua operando milagres. Ele é fonte inesgotável. Olha só, Jesus fez também muitos outros milagres, muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Tamanha a grandeza de Deus. O escritor João aqui com grande expectativa no seu coração, ele está dizendo, eu penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço nos livros para escrever os milagres que Jesus opera. O escritor, ele usa aqui uma figura de linguagem, né, a hipérbole, que denota um exagero, obviamente. Mas o que o escritor, na verdade, está querendo nos ensinar, o que a palavra de Deus está querendo de fato nos ensinar, meus irmãos, é demonstrar a grandeza de Deus. É demonstrar, meus irmãos, que não é possível nada neste mundo, não é possível nós mensurarmos a grandeza de Deus. Não é possível os livros deste mundo mensurar a grandeza de Deus. O que ele está dizendo? Não é possível nada material mensurar o poder de Jesus, a grandeza de Jesus. Ele continua sendo Deus de milagres. Ele continua sendo Deus da restauração, meu irmão. Ele continua sendo Deus que opera maravilhas. Quero liberar ainda a palavra sobre a sua vida em Isaías capítulo 43. Quero declarar que no nome de Jesus, irmão, o tempo de restituição, o tempo de milagres sobre a sua vida é chegado. Você está na presença de um Deus de milagre. Quem crê aqui, dá um glória a Deus aí no seu lugar. Olha só o que o texto bíblico diz, Isaías 43, versículo 1 e versículo 2. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Pule lá para o verso 11. Porque a palavra está direcionada para o povo que ouve a palavra, que crê no poder da palavra, que crê no poder do nome de Jesus, o nosso Salvador. Verso 11, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação,
realizei e fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus na sua vida, meu irmão, Satanás nenhum, demônio nenhum, inimigo nenhum, palavra contrária nenhuma, nada pode impedir o agir de Deus na vida daquele que crê no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele continua sendo Deus. Nunca houve Deus semelhante a Ele, jamais haverá. É impossível? Pode ser para o homem, mas para Deus não. Porque agindo Ele, ninguém pode impedir. Coloque fé em seu coração, meu irmão. O último mês do ano de 2024. Eu libero sobre a sua vida essa palavra no nome de Jesus. É tempo de restituição, meu irmão. É tempo de você viver realidades poderosas no nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar aqui no nome de Jesus, se você crê, tudo aquilo que o inimigo te roubou, Jesus é poderoso para trazer de volta. Ele é poderoso para restituir. Ele restitui fé, Ele restitui esperança. O inimigo não vai roubar a nossa fé, não roubará a nossa esperança. Nós vamos clamar todo o tempo, todo dia que necessário for. Restitui, Senhor, devolva, Senhor, muda a nossa história, Senhor. Só Ele pode fazer o impossível acontecer na sua vida aí. Feche os seus olhos na sua mão e vamos fazer dessa canção a nossa oração e cantar com fé, amém? Em nome de Jesus, vamos lá. Aleluia. Queria que você levantasse suas mãos e declarasse isso. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que fez o surdo ouvir, aleluia, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus é sobrenatural. Se eu creio em Ti, diga. Se eu creio em Ti, Deus é sobrenatural. Cremos em Ti, Jesus. Cremos no Teu poder, Jesus. Deus do impossível, transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Se eu creio em Ti,
erguemos as nossas mãos nessa noite, Jesus. Nós declaramos que cremos em Ti, que somos totalmente dependentes de Ti, Jesus. Nós cremos nas Suas promessas, Deus, que o Senhor é um Deus fiel. Aleluia. Pegue as suas mãos e declare nessa noite. Diga: Ele que há de vir, o Seu poder vai residir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de Então nessa hora você não vai apenas cantar, mas você vai exercer fé levantando as suas mãos e apresentando ao Senhor nessa hora a sua necessidade, chamando a existência agora, enquanto essa canção continua sendo ministrada. Sim, eu creio em Ti. Não é para parar o louvor, não é para parar a adoração, meu irmão, não é. Continue adorando, porque enquanto você adora, os céus se movem em seu favor. É hora de você levantar a sua mão e dizer: Pai, eu apresento essa causa ao Senhor. Eu apresento essa causa ao Senhor. Eu apresento a minha família. Eu apresento a minha saúde física e emocional. Eu apresento, meu Pai, essa necessidade. É hora, irmão, de você exercer fé e além de cantar e chamar a existência agora. Pode ser impossível, mas é hora de você viver um milagre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, apresentando as nossas causas ao Senhor, meu Deus. Apresentando, ó Deus, cada realidade, cada necessidade, cada situação da nossa vida ministerial, espiritual, cada situação da nossa família, os nossos alvos físicos, ó Deus, os nossos alvos financeiros. Abra portas de emprego neste lugar. Prospere o trabalho, Deus, das mãos dos meus irmãos. Surpreenda, meu Pai, a tua igreja. Venham com a intervenção do Senhor, meu Deus, trazendo crescimento espiritual, intimidade, relacionamento, temor ao Senhor, para que tenhamos a vida espiritual alinhada ao coração do Senhor. Que a nossa vida ministerial seja uma vida frutífera, meu Pai. Tudo aquilo que impede os seus filhos de frutificar, caia por terra em nome de Jesus. Que venha sobre nós unção de multiplicação, visão espiritual, discernimento de espírito. Alcança a nossa família com salvação. Liberta os nossos familiares, ó Deus. Muda essa história, meu Pai. Muda esse quadro de vergonha, de sofrimento,
de choro, restitui alegria na família, restitui alegria na nossa casa, meu Deus. Que a nossa casa seja casa de paz, seja uma casa de alegria, seja uma casa onde a presença do Senhor é uma realidade. Em nome de Jesus, apresentamos ao Senhor cada necessidade, pois cremos que o Senhor continua sendo Deus de milagres. Cremos que o Senhor continua sendo Deus do impossível. E agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Você pode levantar as suas mãos e declarar esse texto bíblico comigo, irmão. Agindo eu, quem impedirá? Diga 3 vezes com muita força em seu coração. Agindo eu, quem impedirá? É Deus dizendo para você. Diga comigo: agindo eu, quem impedirá? Mais uma vez, diga: agindo eu, quem impedirá? Agora você vai dizer assim: agindo Deus na minha vida, ninguém impedirá a minha vitória, o meu milagre de chegar, porque eu creio que o meu Deus é Deus do sobrenatural, é Deus de milagres. Eu vou viver milagres sobrenaturais na minha vida. Cada área da minha vida haverá manifestação do agir do Senhor, porque eu creio que o meu Deus continua sendo Deus de milagres. Eu chamo a existência agora, eu chamo a existência agora esses milagres que eu tenho clamado, que eu tenho chorado. Eu declaro: é tempo de restituição, é tempo de restituição, é tempo de restituição. Aleluia! Se você crê que o Deus da restituição está agindo na sua vida, celebre a Ele, creia no sobrenatural de Deus. Diga ele, Deus de milagre. Cante com fé, exaltando Deus de milagre nesse lugar. O seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de milagres. Oh, aleluia. Dê um brado de louvor a Ele, irmão. Dê um brado de louvor a Ele mais uma vez, com toda a fé em seu coração, celebrando cada milagre, cada vitória que Ele já conquistou com você na cruz, e cada milagre, cada vitória que Ele vai ainda colocar em suas mãos, porque agindo Ele, ninguém vai impedir. Ele é Deus que nos surpreende, Ele é Deus de restituição. Aleluia. Feche os seus olhos, coloque a sua mão na altura do seu coração. O Deus de milagres está neste lugar. O Deus que salva o perdido está neste lugar. O Deus que muda histórias está neste lugar. E quem sabe você está aqui nesta noite, ouvindo da sua casa, e você ainda não teve um encontro pessoal com Jesus. E nessa noite você decide entregar sua vida a Ele. Você decide fazer uma aliança com Ele. Ou quem sabe um dia você andou nos caminhos dEle, mas você se esfriou na fé, e você entende que você precisa voltar urgentemente para a presença do Pai. Com os olhos fechados, toda a igreja vai orar comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e te confesso como meu Senhor e o único Salvador. Perdoe os meus pecados, Jesus, e escreva o meu nome no livro da vida. E eu que um dia
andei nos seus caminhos, mas eu me afastei. Mas nesta noite, eu decido voltar para a casa do meu Pai. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus sempre diz para as pessoas: a sua fé te salvou. A salvação é o bem maior, querido. É o melhor e maior milagre que alguém pode experimentar. Se você fez uma dessas duas orações aqui nessa noite pela primeira vez, eu quero pedir a você, levante uma de suas mãos, eu quero conhecer você. Tem alguém que nesta noite orou dizendo: Jesus, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Ou se você estava afastado, longe, e você orou essa oração de retorno à casa do Pai. Tem alguém? Levante a sua mão. Sem constrangimento nenhum. Todo mundo que aqui está tem a certeza da sua salvação. Amém? Então Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida. E se você na sua casa, quem sabe fez uma dessas duas orações, está aparecendo um telefone aí na sua tela, entre em contato com esse telefone. Nós queremos ajudar você nessa caminhada também, no nome de Jesus. Amém, Lagoinha? Estenda sua mão para cá. Vamos encerrar orando pelos pedidos de oração. É tempo de você liberar uma palavra de milagres e pela fé também receber o seu milagre, a sua vitória. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor cada um dos pedidos de oração que aqui estão diante do altar do Senhor. Assim como o Senhor ministrou aos nossos corações, o Senhor é Deus de milagres e agindo o Senhor ninguém pode impedir. Então, meu Pai, nós abençoamos essa hora e declaramos milagres, cura os enfermos, libertação de cativos, salvação de pessoas perdidas, restauração de famílias, de casamentos, que todo o poder das trevas tentando matar, roubar e destruir essas vidas caiam por terra agora em nome de Jesus. Venha, meu Pai, manifestar a glória do Senhor em cada uma dessas vidas, que toda honra e toda glória seja dada sempre ao Senhor.